Olá, queridos amigos do CPMM, uma excelente noite fria de quinta-feira para todos vocês. Espero encontrá-los todos bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegamos ao capítulo 17, quando Jesus nos fala a respeito da perfeição. Ele nos diz o seguinte: caracteres da perfeição, pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se à perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e há o que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e, o mesmo, dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentido da caridade. Porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo que sobre excita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os verdadeiros elementos da caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor ao próximo, levado até o amor aos inimigos, aliar-se a nenhum efeito contrário à caridade. Aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quando Jesus nos fala a respeito da perfeição, inclusive o Evangelho é muito claro sobre isso, que nós não devemos levar aqui o termo ao famoso pé da letra, né, a asepsia do termo, porque perfeito é uma palavra que vem do latim e quer dizer feito por inteiro, né? E nenhum de nós é feito por inteiro. Nós estamos em constante construção, em constante transformação, em mudança, né? Faz parte das características humanas, das físicas também, da nossa base moral, das nossas transformações, essa mudança cotidiana. Todos os dias, se nós nos observarmos todos os dias, aprendemos algo novo, estamos fazendo algo de diferente, ainda que a nossa rotina pareça a mesma, né? E a palavra rotina pressupõe justamente isso, mas tem sempre alguma coisa de diferente que está acontecendo conosco. Por quê? Muitos já morreram em nome dessa suposta perfeição. E nós sabemos que Jesus não quer essa perfeição de nenhum de nós. Nosso pai cangaceiro também já falou sobre isso. Eu não quero que vocês sejam perfeitos, porque eu sei que a matéria ela é imbuída de uma variedade de coisas, né, que aí presumem os defeitos, e as nossas mudanças, a nossa evolução vem justamente do reconhecimento e da transformação desses defeitos. Então, quando ele diz, eu não quero que vocês sejam perfeitos, mas quero que vocês tenham boa vontade em lutar, em transformar. E o Zé Baiano também ontem falou sobre isso, né, durante o trabalho com cada um de nós, que esperava que a oportunidade que estava sendo concedida, que nós nos levantássemos, que levantássemos a cabeça e que seguíssemos em frente, com muita fé, porque o nosso espírito é um espírito de luta. A Terra é um planeta de provas e expiações, e devido a isso, exige muito de nós essa transformação e essa mudança. Se nós formos pensar exemplos na história de pessoas que subjugavam as outras e que, em busca de uma suposta perfeição, vamos usar, por exemplo, o nazismo.
para poder falar. A partir do final de 1933, quando Hitler assume a chancelaria na Alemanha, né, que era uma espécie de vice-presidência, até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, muitas minorias, judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, negros, testemunhas de Jeová, essas pessoas foram perseguidas porque elas eram ditas como diferentes, impuras e uma outra variedade de adjetivos não muito nada dignos que eram utilizados para poder fazer essa referência a esses grupos. E por uma suposta raça perfeita, que era a raça ariana. Né? O ariano clássico ali, o bom alemão, deveria ser uma pessoa branca, com nenhum tipo de deficiência física, magro, muito bem penteado, com os olhos claros, que se vestisse bem, que fosse católico. Né? Inclusive a Igreja Católica durante muito tempo não se responsabilizou em nada pelos crimes acontecidos durante a Segunda Guerra Mundial, e é sabido que a Igreja tinha conhecimento de tudo que acontecia dentro dos campos de concentração, e o único Papa que foi se desculpar por isso muitos anos depois foi o Papa João Paulo II, né, que era o Karol Wojtyła, que ele se desculpa pelos crimes pela falta de posicionamento da Igreja Católica durante a Segunda Guerra Mundial. Então, em nome dessa suposta perfeição, quase 20 milhões de pessoas, os historiadores estimam que só judeus foram mais de 6 milhões de judeus mortos, em nome dessa suposta perfeição. Nenhum de nós será perfeito, porque a perfeição cabe apenas ao Criador, mas nós podemos melhorar. E aqui no Evangelho, Jesus nos ensina como melhorar. E como isso é possível? Quando alguém comete uma falta contra qualquer um de nós, que ao invés da gente retrucar da mesma forma ou de fazer a mesma coisa, que a gente reze por essa pessoa, que oremos pelos nossos inimigos. É sabido que não se trata um amigo como se trata um inimigo, mas todo mundo tem o direito a receber uma oração, a receber o respeito, e o julgamento cabe apenas ao Criador. Então, essas palavras do Evangelho, quando Jesus nos diz a respeito da perfeição, inclusive o Evangelho diz que Jesus tinha conhecimento que para aquelas pessoas para as quais ele discursava, né, há mais de 2000 anos atrás, era difícil a compreensão. Se hoje nós temos dificuldades com muitos termos e infelizmente ainda existem pessoas que subjugam as outras pelo dinheiro que tem, pela posição social que ocupa, pelo trabalho, né, pelo cargo que ocupa, quer dar a famosa carteirada, né, ou quer passar incólume ou ileso, caso tenha cometido alguma falta, imagina naquela época. Então Jesus já tinha o conhecimento sobre isso e ele vem nos falando diariamente, né? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Por quê? Porque Deus nos perdoa todos os dias, nós falhamos todos os dias, nós cometemos arbitrariedades e dificuldades todos os dias, e Deus nos dá a oportunidade do recomeço, do arrependimento, da mudança, da transformação todos os dias. Então, ser perfeito como Ele é acreditar que nós podemos mudar. E caso alguém nos tenha ofendido, como diz o Pai Nosso, ou nos tenha magoado, ou tenha sido grosseiro, ou tenha cometido qualquer falta, que ao invés de desejar o mal para essa pessoa, que nós possamos orar e pedir para que a misericórdia divina recaia sobre ela, porque Deus sempre nos dá a sua misericórdia diariamente. Espero encontrá-los todos bem, que estejam todos aquecidos aí em seus respectivos lares. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.